Glória a Deus. A paz do Senhor, agora de forma definitiva, vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Aqui atrás, um lindo banner, né, do culto que hoje à noite nós teremos. É Festa dos Idosos, o tema é o arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, do versículo 13 a 18. Então, cremos que hoje à noite o Senhor há de nos abençoar grande e poderosamente, né? Ontem à tarde tivemos aqui um chá gostoso e louvado seja o nome do Senhor, né? Que o Senhor continue abençoando. Todo departamento de idosos é muito importante. Irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 5. Abra sua revista exatamente na página de número 24. É a lição de número 5, e nós vamos trabalhar esta manhã com o Espírito Santo no Velho Testamento. Obrigado, meu amor. Deus abençoe. Espírito Santo no Velho Testamento. Essa lição vai se tornar muito fácil em razão do que tivemos na Santa Ceia passada. Se você se recorda, voltando só um pouquinho, na página 19, o escritor da revista esteve conosco e o amado escritor nos falou sobre os nomes e símbolos do Espírito Santo, tá bom? E eu me lembro perfeitamente que um ponto que ele destacou bastante, está aqui na página 20, que são os nomes do Espírito Santo. Então, ele nos ensinou que o Espírito Santo, além de ser chamado de Espírito Santo, ele também é chamado de Espírito de Deus e também é chamado de Espírito de Cristo. E ele nos mostrou por que o Espírito Santo era chamado de Espírito de Deus, porque o Espírito Santo era chamado de Espírito de Cristo, tendo ele um nome próprio, ou seja, Espírito Santo, né? O nome próprio dele vem de algo muito bonito. Você sabe perfeitamente que o que mais tem no mundo são espíritos, né? Você tem os anjos, que são espíritos. Você tem o próprio Deus, que é espírito. E aí, para ele não ser confundido, ele tem um nome absolutamente próprio, chamado Espírito Santo. Mas como ele faz parte da Trindade, como o Espírito Santo faz parte da Trindade, ele pode ser chamado Espírito de Deus e Espírito de Cristo. Porque Cristo, Deus Pai e o Espírito Santo são um só, formando o que nós chamamos de Trindade. 3 pessoas, uma só essência. Então, quando a gente fala Deus, você está falando com quem? Com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. São diferentes pessoas, são, mas, como a Bíblia diz que existe um só Deus, tanto o Pai, quanto o Filho, como o Espírito Santo são onipotentes, oniscientes, onipresentes. E aí, crendo nós em um só Deus, que coexiste em 3 pessoas, olha que interessante. Esta ideia maravilhosa nos vem de forma muito clara no Novo Testamento. No Velho Testamento, a gente não tinha tanta essa ideia de que existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus é que nos trouxe essa revelação no nascimento. Jesus diz assim, quando Filipe pergunta, a gente quer ver o Pai, a gente quer conhecer o Pai. Aí Jesus diz assim, olha, quem vê a mim, vê o Pai.
Aí a gente ficou um pouquinho confuso, pensando, então, Jesus e o Pai é a mesma pessoa? Aí lá na frente, Jesus, na oração, quando se dirige ao Pai, ele orando ao Pai, ele já demonstra que o Pai é uma pessoa diferente dele, que Cristo não era louco. Como é que Ruth, ele ia orar ao Pai, se ele e o Pai eram a mesma pessoa? Não tem sentido. Aí ele ora ao Pai, e ele faz uma oração muito inteligente. Ele diz assim: Pai, que o Gedeonzinho e a Marlene, que a Marlene e a Ruth, que a Ruth e a Pereira, que a Pereira e o Nascimento sejam um. Uai, mas a Pereira é diferente do Nascimento, e o Nascimento é diferente da Ruth, e Jesus diz que eles sejam um. E ele esclarece como ele quer que sejam um. Como eu e tu, ó Pai, somos o quê? Então, assim como o Nascimento e a Ruth são diferentes, Jesus e o Pai são pessoas diferentes. Mas ele quer que o Nascimento e a Ruth sejam um, como ele e o Pai são um. Em finalidade, em propósitos, em vida. Entendeu? Então, olha que interessante. Há um só Deus. Quando a gente olha para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo, a gente vê que há um só Deus, que existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E esta ideia, quem nos trouxe e revelou foi Jesus. No Velho Testamento, você não tinha essa noção tão ampla e correta da diferença das três pessoas. Porque no Velho Testamento a gente chamava Deus, Deus e Deus. No Novo Testamento é que a gente aprendeu que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, juntos, chamam aquilo que a gente denomina de quê? Deus. E cada um deles, onipresente, onipotente e onisciente. Interessante isso, né? Mas, pastor, isso vai muito além do que a gente pode compreender. Gente, quem quer compreender na profundidade de Deus, tem que ter calma. Tem que ter muita calma. Afinal de contas, é a criatura tentando entender o Criador. O ser limitado tentando entender o ser ilimitado. E o que é interessante é que a gente sempre olha, desde o início até o final, e a gente sempre vê Jesus e Deus Pai. No princípio criou Deus os céus e o quê? E a terra. E aí a gente vai lá em João. No princípio era o Verbo, que é Cristo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era o quê? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito, o quê? Se fez. Aí fica fácil ver na criação, Jesus e quem? O Pai. A gente até entende assim, quando está iniciando a fé. Poxa, o Pai arquitetou tudo. E Jesus, como o engenheiro, foi lá, fez o cálculo, botou a mão na massa e, fez tudo, né? Quando a gente está no início da fé, a gente consegue ver isso. Só que essa manhã, você e eu estamos aqui para entender que o Espírito Santo, ele não começa só no Pentecostes. A gente tem uma mania incorreta de acreditar que o Espírito Santo começou sua atuação lá no Pentecoste. Porque Jesus tinha prometido em João 14:16, não vou deixar vocês órfãos, vou voltar ao Pai, vou enviar o Espírito Santo e ele vai conduzir. Aí a ideia que a gente tem, que é errada, absolutamente errada, é que o Espírito Santo começa
no Pentecostes, quando ele cai de forma impetuosa, e do Pentecostes em diante é que a gente tem o Espírito Santo. Marlene, tu acredita que o Espírito Santo está desde a criação? Sério? Gente, tem que ter esta ideia na cabeça, fundamentada na lição passada. Quando a gente lê no Velho Testamento, e veio o Espírito de Deus, agora a gente já sabe que o Espírito de Deus é mais um nome dos vários que o Espírito Santo tem. Isso ajuda demais a entender, Marco Aurélio, o Velho Testamento, porque quando vem o Espírito de Deus, a gente já entende. Aqui o autor está nos falando, nascimento, que o Espírito Santo estava presente, estava atuando. Então, abra comigo, por gentileza, lá na querida página de número 24. E na página 24 nós temos a lição de hoje, para nos fazer entender que aqueles que até hoje acreditavam que o Espírito Santo tinha começado a atuar na Bíblia, lá em Pentecoste, vão ter que revisar os conhecimentos e aprender muito, porque o Espírito Santo, junto com Cristo e junto com o Pai, atua desde a criação. E olha que lição linda Renato preparou para a gente. O Espírito Santo no Velho, o quê? Testamento. Ok? Vamos juntinhos? Estudo número 5, verdade aplicada, página 24. Todo mundo achou? Está certinho aí? Então vamos bem devagar. Embora o Espírito Santo não habitasse nos crentes do Velho Testamento, mas apenas em alguns ungidos de Deus, ele sempre esteve presente em suas vidas. Texto áureo, Salmo 51:11. Um dos raros que teve o Espírito Santo o tempo inteiro na vida dele, Davi. Ele, depois de pecar, ele pede: não me repulses da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Olha que interessante. Jefferson, abra na página 25, por gentileza. Você e a Maria, vamos juntinho. Eu vi o Jefferson entrar. Eu vi, isso. Nesta lição, estou na página 25, introdução. Após termos um estudo da natureza do Espírito Santo, os nomes, os símbolos, nos quais ele se revela, vamos agora examinar a obra e a presença do Espírito Santo em todo o Antigo Testamento. Meu Deus, pastor. Então, o Espírito Santo estava no Antigo Testamento? Gente, Deus é quem? Pai, Filho e o quê? Não tem como ele não estar. Eles só andam juntos. Eles só trabalham juntos. Eles só atuam juntos. Quem não quer trabalhar junto é nós. É eu chato, que não quero trabalhar junto com o Nascimento. Ó, Nascimento, eu tenho que me converter, não é? Deus de misericórdia. Vamos juntos. É mentira, Nascimento. Eu gosto de trabalhar com você. Você é um dos obreiros mais importantes que temos. Uma pedra, né? É interessante ver obreiros que estão conosco há mais de 40, 50 anos. Isso dá uma alegria, Nascimento. Meu Deus do céu. E que menino bonito esse do teu lado, hein? Vamos lá. Pastor, se o Espírito Santo então está conosco no Velho Testamento, é possível identificar a atuação do Espírito Santo a partir de onde? Uai, a partir do Gênesis. Está em que parte? Gênesis 1. No princípio criou Deus o céu, o quê?
Deus ali já é Elohim, é o plural majestático. Elohim é plural e é majestático. Ali já está falando Pai, Filho e Espírito Santo. Tem gente que diz o contrário da gente, mas é. E o que é interessante é que, para não ficar dúvidas de que o Espírito Santo já estava na criação, já vem o versículo 2. A terra era sem forma e o quê? Vazia. Tanto é que depois Deus foi dando forma à terra e botando conteúdo, porque ela era sem forma e vazia. Vai botando forma e conteúdo. E aí a palavra de Deus, de forma muito clara, diz que o Espírito pairava sobre as o quê? Sobre a face das águas. O Espírito pairava. Gente, isso é assim incrível. Isso é incrível. Então, o Espírito Santo está presente. Será que, além do texto de Gênesis, algum outro texto pode nos ajudar? Bem, vamos lá. Existem vários textos na sua revista que você vai ler em casa e vai anotar junto. Eu quero ler com você o Salmo 104, versículo de número 30. Salmo 104, versículo de número 30. Meu amor. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Olha que interessante. O salmista diz que quando sopras o teu fôlego, soprar o fôlego é o espírito de vida. Espírito de vida, um dos nomes do Espírito Santo. Tudo é criado. E é interessante que tudo é criado também pela ação do Espírito Santo, e quando renovas, o Espírito Santo é encarregado de sempre renovar. Sempre renovar. Vá agora para o Salmo 33, versículo 6. Mediante a palavra do Senhor, foram feitos os céus e os corpos celestes, pelo sopro de sua boca. Olha que interessante. Como é que céus e corpos e tudo foi feito? Pela palavra do Senhor, por Cristo. E mediante o sopro de sua boca, o Espírito. Quando você volta de novo para o Salmo 104 e 30, aqui na revista, o autor se utilizou, eu creio que da NVI, e ele colocou aqui, envias o teu Espírito e são criados. Quer dizer, Deus enviou o Espírito e tudo foi criado. E assim renovas a face da terra. Deixa eu fazer uma propaganda, porque você sabe como eu sou. Eu trouxe hoje 3 livros, porque eu quero que você, que tem condições, você, além da excelente revista que tem, você procure se aprofundar no Espírito Santo. O primeiro livro que eu quero fazer propaganda é esse aqui. É um livro das editoras Bernard Johnson. Então, é uma editora pentecostal. Dá destaque só ao livro, filho, por gentileza. Então, a parte amarela. Esse livro é fabuloso, irmãos. Fabuloso. Mestre, Consolador e Guia. Consolador, Mestre e Guia. Um livro fino, como você está vendo, mas um livro fabuloso, barato e fabuloso. Abre, por gentileza, ali, meu filho. Por gentileza, abre o índice, rapidamente, só para eu poder falar. É um livro completo sobre o Espírito Santo e, veja bem, Espírito Santo é um amigo pessoal, uma pessoa completa, uma pessoa divina, uma pessoa que ajuda. Isso aí são as 3 primeiras lições que você teve na revista.
Espírito Santo na criação, Espírito Santo que comunica, que regenera e reveste. O Espírito Santo como um amigo poderoso. E olha que fantástico a parte 3 do livro, lá embaixo. Espírito Santo, um amigo prático. Então, te ensina a adorar os dons espirituais e os frutos. Pode retirar, filho. Eu quero rapidamente pegar uma simples parte aqui, coisa bem simples. Deixa eu achar aqui, espera aí. Olha que interessante. Quando o querido autor, que é mestre em teologia, professor de teologia, pastor, quando ele fala sobre essa parte do Espírito Santo, movendo-se sobre as águas, ele nos traz uma noção que eu achei muito bonita. Escute, por gentileza, rapidamente. Agora, aguce o ouvido. O versículo que diz, o Espírito Santo pairando sobre as águas, nos faz lembrar Deuteronômio 32:11, que usa esse mesmo verbo para descrever uma ave-mãe pairando sobre os seus filhos, de forma dinâmica e protetora. A energia espiritual dinâmica da terceira pessoa da Trindade é revelada aqui em estado de prontidão para levar a efeito todos os mandamentos criativos do Pai. Assim, o Espírito Santo é ativo na criação. Deus proferiu a primeira ordem: haja luz. Imediatamente houve luz. E por que houve luz? Porque você tinha o Espírito Santo já pairando, esperando as ordens. Para o quê? Realizar. Gente, que coisa linda, né? Que coisa linda quando você tem estes maravilhosos homens, como o nosso autor da revista, pegando os textos e fazendo as comparações com outros textos, porque a Bíblia explica a própria o quê? Bíblia. A Bíblia explica a própria Bíblia. E você começa a entender cada vez mais o Espírito Santo. Por isso que o nosso autor aqui, ele na página 25, vamos lá, página 25, pegue aí. Página 25. Você tem a primeira coluna, lá na primeira coluna, lá embaixo, depois que está escrito, Salmo 104 e 30, na última linha, achou? Salmo 104 e 30. Acompanhe a leitura. O Espírito Santo, aí eu fui lá para cima, na segunda coluna, sempre agiu em toda a história da humanidade. Gente, olha que fantástico, o Espírito Santo nos acompanha desde a criação. E esteve envolvido em tudo que Deus criou, através do Filho, inclusive um homem. E quando é dito que Deus criou os céus e a terra, está implícito que o Espírito de Deus operou em todo esse glorioso processo. Olhe agora para cá. Por quê? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. E agora, conseguindo compreender Gênesis 1 e 2, o Espírito pairava, é o mesmo verbo daquela referência que está em Deuteronômio 11, e que diz como uma mãe que cuida dos seus filhos e está pronta para fazer tudo, assim era o Espírito Santo. Ele estava preparando tudo para que quando chegasse a voz de Cristo, que Deus fala, Cristo fala, haja luz, ele, Espírito, pega a voz de Cristo e ele transforma naquilo que tem que fazer, luz. Gente, quem é que pega uma voz e transforma em realidade?
Cristo disse, haja luz. Quem já estava lá, esperando a ordem para que existisse? O Espírito. De onde que o Espírito trouxe a luz? Salvo o melhor juízo, foi no dia 4º que o Sol e Lua aparecem. Então, raciocina comigo. De onde veio essa luz? Se não tinha Sol e Lua. Fique tranquilo, não me pergunte, porque eu não sei. Então, por que fez a pergunta? Para demonstrar uma coisa para você. Que do nada Deus cria tudo. E que Deus não precisa de Sol e Lua para ter luz. E que o Espírito Santo pega a voz de Cristo e traz luz. Porque houve luz. Porque o Espírito Santo é Deus. Ele é todo poderoso. Só alguém com todo poder consegue fazer isso. Gente, que coisa fantástica, né? Então veja que o nosso autor, ele não pôde desenvolver todos os temas, ele desenvolve o máximo possível. E o que ele já nos trouxe já é maravilhoso. Mas vamos ser francos, eu já li, não tem heresias, que senão não traria para você. Quer uma dica? Gasta aí 15, 20, 30 reais. Adquire. Além de revisar a revista, você vai dar uma aprofundada. E não estou ganhando 1 centavo, hein? Quando essas editoras souberem que eu incentivo a leitura na igreja em que sou pastor, talvez eu ganhe um livro de presente, né? Mas até lá, só comprando o livro. Ainda bem que Deus dá condições. Gente, não é lindo? É um livro simples de ler, profundo de entender, escrito por gente que vive na profundidade do Espírito Santo, pentecostal como a gente, com todo o respeito a quem não é pentecostal. Mas vamos ser francos. Eu, quando preciso de um médico que cuide do coração, eu não vou para o clínico geral, eu vou para o cardiologista. Tá? Então tem coisa que só pentecostal sabe, com todo o respeito a todos os irmãos que não são pentecostais. E ó, formidável. Pastor, que fantástico. Eu quero saber mais do Espírito Santo sobre a criação. Não tem tempo. Vai ter que ler a revista e degustar muito mais e pegar os versículos. Pastor, além do Espírito Santo está na criação. Aí ele para de atuar, né? Não. Você se lembra que o homem caiu? Se lembra que o homem rolou? E que Deus teve que fazer a primeira propiciação e perdão de pecados lá no jardim do Éden? Deus mata um animalzinho. Ao invés de matar o homem, mata o animalzinho. Nos traz a ideia da substituição penal. E aí traz uma roupa para o homem. Se lembra de toda essa história, né? Olha que interessante. Aí Deus se afasta do homem, né, pastor? E Deus diz, ó, se vira. Não. Você sabia que a gente só tem lá em Gênesis 5, os descendentes de Sete, se aproximando de Deus, por causa da atuação do Espírito Santo? Como assim? O Espírito Santo atuou na vida de Sete, fazendo Sete entender que precisava buscar a Deus. Sim. O Espírito Santo atuou na vida de Enos. Sim. De Enoque. Sim. Enoque só andou com Deus, e Deus para si o tomou, por causa da atuação do Espírito Santo. A comunhão que Adão e Eva perderam no jardim, após a queda, não foi completa, mas foi a comunhão que era possível para o homem caído. E uma comunhão tão profunda, que Deus toma para si
aquele homem que anda com ele. Viveu 365 anos, Enoque. E Noé? Gente, Noé constrói a arca com dimensões dadas por Cristo. Mas quem foi que deu sabedoria a Noé, para Noé fazer a arca? Exatamente. Foi o Espírito Santo. Se lembra que o Espírito Santo toma aqueles dois grandes homens para fazerem o trabalho do querido tabernáculo? Ele atuou antes, ajudando o homem a andar com Deus. Eu falo isso por quê? Vamos lá. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isso quem disse foi Cristo. O Espírito Santo, quando Cristo apresenta o Espírito Santo, ele apresenta como aquele que convenceria o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando a gente prega o Evangelho, quem convence é o Espírito Santo. Agora, o homem pode rejeitar a atuação do Espírito Santo? Pode. Os calvinistas dizem que não, que a gente não tem como impedir a atuação do Espírito Santo. Nós que somos arminianos, a gente diz, falar podemos, o Espírito Santo pode falar, mas as pessoas podem resistir. E desde a época de Noé, o Espírito Santo não abandonou a humanidade. Pastor, aí enlouqueceu. Está querendo me dizer que, na época de Noé, o Espírito Santo atuava? Ah, é? Pegue comigo 1.2. A ação do Espírito Santo na era pré-diluviana. Olha que interessante o que o autor colocou aqui. Ó. Desde o Éden, a ação do Espírito Santo no homem era constante, garantindo saúde e longevidade. A gente acabou de ler no Salmo que quem renova todas as coisas é o poder do Espírito Santo. Então esses homens só viveram o tempo que viveram. Matusalém foi o que viveu mais tempo, 960 e poucos anos, por causa da atuação do Espírito Santo. Ele é que renova. E mesmo o homem caído, você tem duas descendências. Você tem a descendência de Caim e você tem a descendência de Sete, que ficou no lugar de Abel. E a descendência de Sete é que é descrita em Gênesis 5, fazendo com que aqueles homens, além de viver muito, aqueles homens tivessem acesso a Deus por intermédio do trabalho do Espírito Santo. Gente, quando diz que Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, não é só Deus Pai e Deus Filho, não. É também Deus Espírito, o quê? Santo. Agora, a descendência de Caim era tão terrível. Maria vivia tão longe de Deus. Queria saber nada com Deus. Mas tinha filhas tão lindas. Porque Caim não era um homem feio. Caim era filho de Adão e Eva. Você já imaginou os primeiros humanos criados pela mão do próprio Deus? Eram homens e mulheres lindíssimos. A mulherada da área de Caim não era feia não, meu irmão. Era linda. Era tão linda que atraiu a rapaziada que era de onde? Da descendência de Sete. A mistura, segundo o Gênesis, infelizmente, trouxe consequências horríveis. A mistura trouxe um cenário de homens que pensava e agia, manhã, tarde e noite, malignamente. E Deus começou a sentir nojo dessa galera. Abre Gênesis 6, versículo 1 a 3. Esse texto é um texto muito importante, irmãos.
Em Gênesis capítulo 6, versículo 1 a 3, diz assim: Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradaram. Parou. Tem gente que interpreta aí, filhos de Deus, os anjos, tendo relações sexuais com filhas dos homens. A interpretação está errada. Porque o próprio Jesus diz que os anjos não têm sexo. Ele diz que no céu nós seremos como os anjos, seres assexuados. Não casam e não se dão em casamento. Então, quem é filhos de Deus? Descendência de Sete. Quem são as filhas dos homens? Descendência de Caim. Tá? E aí misturou. O que deu essa mistura? Será que os descendentes de Sete conseguiram trazer as filhas de Caim para dentro da igreja? Não. Foi o contrário. Continue, meu bem. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, meu espírito não contenderá com ele para sempre, e ele só viverá 120 anos. Parou. Meu espírito não contenderá com ele para sempre. O que significa contender? Agora olhe para cá de novo. Seu pastor de novo, lhe induzindo a ler. Aqui, contender já é maravilhoso. Mas quem quiser uma leitura mais aprofundada ainda sobre o Espírito Santo e sua atuação na igreja, ó, na Bíblia, o livro é esse aqui, do Stanley Orton. Bote a capa, meu filho. Amplie. Vamos lá? Pode comprar sem medo de ser feliz. Pentecostal também. Da época do pastor Gedeon. Com os mesmos traços do seu pastor. Ele não é brincadeira não. Esse homem é fantástico. Olha o índice desse livro. Tá, é um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais caro, mas olha lá. O Espírito Santo no Pentateuco, o Espírito Santo na história de Israel, nos livros proféticos, na vida e ministério de Jesus, ensinamento de Jesus, Atos dos Apóstolos, Espírito Santo no dia a dia, na vida cristã, no ministério, demonstrações sobrenaturais. Foi um dos livros que ele, o autor, leu e nos trouxe. Esse aqui não. Esse aqui é novo. Rapidamente, meu filho, abra onde o papai pediu para você isso. O que é o Espírito Santo contendendo? Todo mundo consegue ler aqui comigo? Olha que interessante. Depois de ter pecado, o homem foi cortado da comunhão que desfrutava no jardim do Éden. No entanto, o Espírito de Deus continuava a lidar com o homem depois da queda, conforme Gênesis 6:3. Onde é proclamado um fim. Não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Porque a humanidade, o homem, é também carne, e os seus dias serão 120 anos. Deus então resolveu tirar o Espírito Santo dele, do homem? Não, presta atenção, olha que interessante. Esse versículo é difícil em muitos aspectos. Os 120 anos talvez se refira a um prazo de tolerância que Deus concederia à humanidade antes de chegar o dilúvio para destruir todos, menos Noé e sua família. Agora o que interessa não é 120 anos, é contender. A palavra contender é interpretada de várias maneiras. Por gentileza, filha. Contender significa governar, julgar, proteger, permanecer ou agir. A tradução permanecer em, escolhida por algumas versões modernas, bem como por algumas versões antigas, é mera conjectura. Nada parece haver no hebraico que forneça a base para ela. Mesmo assim, muitos estudiosos ainda aceitam, interpretam o versículo no sentido de que o Espírito Santo, como princípio vital,
e fôlego não permaneceria ou ficaria estabelecido no homem por causa do pecado e da fraqueza dele. A maioria daqueles que adotam esse ponto de vista, porém, está um tanto ou bastante incerto quanto a tudo isso. Vamos lá. Governar é uma aplicação do significado de julgar, pelo fato dos juízes julgarem ou governarem. Proteger é outro aspecto de julgar, no sentido de que o juiz deveria proteger os fracos. Esse significado tem algum apoio nas línguas semíticas cognatas, línguas em que a Bíblia foi escrita. A maioria dos intérpretes modernos entende que meu espírito significava o espírito que Deus soprou dentro do homem, talvez seja possível, mas esse uso da palavra não se acha em outros lugares da Bíblia. Daí porque a gente chega à conclusão de que é o Espírito Santo de Deus. Continue. Realmente o significado mais simples do verbo traduzido por contender é julgar entre. O nome Dan, juiz, é derivado da mesma raiz. Embora não seja a palavra mais comum para julgar, é usada para que o Senhor julgue e vindique Israel. E aí vem os textos. Bem como julgar o mundo. Esse significado parece encaixar-se melhor do que qualquer das outras palavras já propostas. Em certo sentido, julgar também corresponde à interpretação tradicional de contender com, conforme indica Leopold, a humanidade antediluviana não ficara sem a palavra de Deus. Olha que fantástico. Todos eles conheciam algo de Deus antes de serem julgados. Deus não ia colocar esse povo na água sem base para o julgamento. E quem é que de alguma forma falava algo de Deus para essa humanidade? O Espírito. Olha que fantástico isso, irmãos. Continuando. Falava por intermédio de homens piedosos, tal como Enoque e Noé. O Espírito Santo agia como juiz, usando a palavra até aqueles dias para instruir, exortar, repreender, convencer os homens. Nesse sentido, o Espírito, ao julgar, estaria realmente contendendo com os homens para refreá-los dos seus maus caminhos. Pode retirar, filho. Gente, o Espírito Santo não sumiu depois que o homem pecou no Éden. O Espírito Santo, desde essa época, era encarregado de pegar o que Deus tinha ensinado a Adão, repassar aos outros grandes homens e fazer com que esses homens vivessem de acordo com aquilo que era coordenado por Deus. E Deus ficou tão chateado, que Deus disse assim: olha, o meu espírito não vai mais contender, não. Meu espírito não vai mais ficar em cima dessa humanidade para que essa humanidade me sirva, não. O que eu vou fazer? Eu vou destruir todo mundo. E ele encontrou um justo, Noé e sua família. Então, olha que interessante, quando o nosso autor, você está vendo que aqui a interpretação é muito mais profunda. Essa aqui é muito mais profunda que essa aqui. Mas um livro compreende e complementa o outro. Indico também para os irmãos. Agora, olha que interessante. Ó. O nosso autor, ele então mostra que o Espírito Santo não só estava como ativo na criação, mas que o Espírito Santo continuou no seu trabalho de contender, de pegar aquela humanidade antes do dilúvio e dizer: vocês estão errados, vocês estão incorretos, vocês estão em pecados. E como o Espírito Santo fazia isso? Usando os homens da linha de Sete. O Espírito Santo usou então Enoque, o Espírito Santo então usou Noé, o Espírito Santo usou Lameque. O Lameque daqui, não o Lameque lá de Caim, tá bom? Que o Lameque de Caim lá pegou 2 mulheres e tal, e etc. O Espírito Santo usou Sete, por isso que eles viviam muito tempo. Um dia olharam para mim e disseram: olha, o julgamento de Deus aqui, matando a humanidade, foi um julgamento perverso, porque eu duvido muito que todo mundo soubesse a vontade de Deus.
Olha que interessante o pensamento, Nascimento. Eu duvido que todo mundo soubesse a vontade de Deus. O próprio texto diz que estava todo mundo perdido. Irmãos, Deus é justo. Há injustiça em Deus. Quem é que naquele dia, quando chegar na eternidade, pode dizer para Deus: o Senhor não pode me julgar? Alguém? Eu brinco com os amigos ateus, eu digo: rapaz, aceita Jesus enquanto dá tempo, sabe por quê? Porque é melhor conhecer Deus agora do que no dia que você morrer, cara. Porque quando você morrer, você vai direto conhecer Deus. E a primeira coisa que vai vir na sua cabeça é: o Gedeon me avisou. Aí eles olham para mim: mas está pretensioso, né? Está se achando, né? Está pensando que vai para o céu. Eu disse: Jesus me garantiu que eu vou para o céu, então eu estou confiando nele, não é em mim não. Então presta atenção. Como é que Deus destrói uma humanidade se Ele não deu para essa humanidade a capacidade de entender que eles estavam errados, Elias? Bora, me responde. É lógico que eles sabiam que estavam errados. Como é que isso era feito? Como hoje é feito. Gente, Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus nos usa hoje para o pecador saber que é pecador. Assim como Deus usou Enoque, Noé, Sete. E aí Deus disse: meu Espírito não vai mais contender com esse povo não. Aí tem gente que diz assim: então o Espírito Santo parou de atuar. Não, Deus só estava dizendo: cansei de, através do meu Espírito, tentar convencer esse bando de cabeça de bagre. Cansei. Vou destruir. Aí destruiu. Com Noé recomeçou tudo. E o Espírito Santo não parou depois do dilúvio não. Vá comigo por gentileza. Vá comigo por gentileza para o 1.3. Adivinha quem é que estava com os líderes do Pentateuco, para que os líderes do Pentateuco pudessem fazer tudo o que eles fizeram? Pega o 1.3, bora. Capítulo não, né? Página 26, pegou aí? Página 26. Abre na página 26. 1.3, ação do Espírito Santo nos líderes do Pentateuco. A Bíblia mostra a manifestação do Espírito Santo nos líderes do Pentateuco. Só lembrando, Pentateuco, 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e o quê? Deuteronômio. Tá bom? Deus, pelo seu Espírito, deu a José a capacidade de interpretar sonhos. Abra, meu amor, Gênesis 41, 38 a 43. Gênesis 41, 38 a 43. Lê para a gente. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem em quem está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior que você. E o faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Em seguida, o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou-o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra um caminho. Assim, foi José colocado no comando de toda a terra do Egito. Lê só o primeiro versículo, a pergunta de Faraó, que é o versículo de número 38. Por isso o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito Divino? Que coisa, né? O Espírito Santo, além de preservar José na papuda da época, tira José da papuda para tornar o segundo no reino,
E Faraó diz: você tem tudo agora, só eu serei maior do que você? Porque ninguém tem o que você tem. O que José tinha? Que fantástico, né? Que fantástico. Voltando à leitura aqui, ó. Pelas mãos de Moisés, ele, o Espírito, realizou milagres extraordinários. Abre para a gente, vida, Salmo 106, versículo 22. Salmo 106, 22. Maravilhas na terra de Cã e feitos temíveis junto ao Mar Vermelho. Pelo grande Moisés, mas através de quem? Espírito. E tirou do Espírito que estava sobre ele, e pôs sobre 70, para que ajudassem a levar as cargas do povo. Abre Números 16 e 25. Você se lembra que Moisés estava extremamente cansado? Ele escolhe 70. E olha o que Deus faz. Deus pega e simplesmente redistribui aos 70. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Números 11, 16 a 25. Números 16. Perdão, eu li o 15. Número 11. Números 11, 16. E o Senhor disse a Moisés: reúna 70 autoridades de Israel, que você sabe que são líderes e supervisores entre o povo. Leve-os à tenda do encontro, para que estejam ali com você. Pode continuar. Eu descerei e falarei com você, e tirarei do espírito que está sobre você, e o porei sobre eles. Olha que interessante. Havia em Moisés o Espírito de Deus, e ele não ia tirar de Moisés para dar do outro. Ele ia tirar do Espírito. Continuaria com Moisés e ia dar para os 70 para eles terem inteligência e sabedoria. Gente, Moisés só conduziu o povo até onde foi por causa da presença do Espírito de Deus na vida dele. E os 70 receberiam também desse Espírito. Mas pastor, como é que pode ser isso? Moisés tinha um Espírito e os 70 tinham um Espírito. O Espírito é onipresente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. O Espírito está em mim e está no Elton. Uai, mas como é que é possível? O Espírito está em mim, está no Weber. Mas como é que é possível? Ele é onipresente. Para estar em nós dois, ao mesmo tempo, no mesmo espaço. Mas você está aqui, o Weber está lá atrás. E aí? Ele é onipresente, ele é Deus. Então, olha que fantástico, desde esse texto é possível você ter o Espírito em Moisés e nos 70, conduzindo o povo. Ou você acha que Moisés, por sua força, conseguiria levar aquele povo até Canaã? Moisés, com sua paciência, faria tudo? Não tem como, irmãos, olha que fantástico. A Bíblia diz aqui, continuando, Bezalel foi cheio do Espírito para construir o tabernáculo no deserto. Depois você lê. O Senhor ordenou a Moisés a impor as mãos sobre Josué. Quer dizer, Josué agora vai fazer o povo entrar na terra prometida. Precisava Josué de quê? Para que esse recebesse, fosse cheio do seu Espírito. Deuteronômio 34, 9. E Deus fez tudo isso para nos ensinar que sem o poder do seu Espírito é impossível fazer sua obra com perfeição exigida por ele. O Espírito Santo não contenderia mais com aquele povo, não ia mais trabalhar com o pessoal antediluviano. Tanto é que só se salvou 7, 8. Noé,
3 filhos, 8. 8. Mas depois que as águas baixaram, o Espírito Santo continua agindo em todo o Velho Testamento. Vamos lá. Chegou a época agora dos juízes. Ponto 2 da sua revista. Se lembra a época dos juízes? Josué já tinha entrado na terra, já tinha conquistado o que foi possível conquistar em razão da idade, da sua força. Agora, na época dos juízes, se esperavam que cada tribo terminasse de conquistar. Aí o juízo é aquele período, né, em que você tem o povo peca, Deus manda um povo de fora para castigar, Deus levanta juízes porque o povo pede perdão e durante a vida dos juízes o povo serve a Deus. Aí volta a pecar, aquele ciclo vicioso. Gente, é o que o autor colocou aqui, ó. Página 26, ponto 2, ponto 1. Na época dos juízes, quem é que se apoderava de cada juiz e dava a ele poder para libertar o povo e conduzir o povo enquanto ele estava vivo? Desde Otiniel até o último dos juízes, Samuel. Quem? O Espírito de Deus. O primeiro juiz, que foi Otiniel, leão de Deus, né? E que livrou o povo de Israel da Babilônia na época. Babilônia pequenininha, né? Não era ainda Nabucodonosor. Esse, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre ele. E Samuel. Antes de Samuel, o pior dos juízes, que os juízes também iam caindo espiritualmente, sabe? Quando você vai vendo cada um dos juízes, eles espiritualmente iam caindo. Mas o pior dos juízes, Sansão, o Espírito vinha sobre ele, tomava, lhe dava força. Aí Deus recupera tudo com Samuel. E aí o povo pede um rei. Bem, agora não precisa mais do Espírito Santo. O rei, não. Olha que interessante, 2.2, página 26. O primeiro rei foi Saul. E em 1 Samuel 10, de 1 a 6, se diz que haveria a descida do Espírito Santo sobre Saul, para que ele pudesse ser rei, e realmente o Espírito desceu sobre ele, tanto é que ele profetizava. Começou bem, mas aí depois se perdeu. Vem o segundo rei, Davi. Esse completamente dominado pelo Espírito Santo. Tanto é que quando peca, o caso de Betseba e Urias, a coisa que ele mais pede no Salmo 51, que foi o texto lido: não retires de mim o teu espírito. Não tira de mim o teu espírito, não. Sabe por quê, irmãos? Vou explicar isso. No Velho Testamento, o Espírito Santo não habitava dentro da vida do povo de Deus. O Espírito Santo estava com eles, influenciando e dirigindo, mas não neles. O privilégio de ter o Espírito Santo dentro era de alguns personagens, como reis, profetas, sacerdotes. Esse foi o motivo pelo qual Davi diz: não tira de mim teu espírito. Por quê? Porque Davi sabia o que era viver com o Espírito Santo e no Espírito Santo. Davi sabia o que era ter o Espírito Santo do lado dele. Mas quando se torna rei e é ungido, ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ele sabia a diferença. E ele disse: ó, não quero perder teu Espírito. Jesus, em João 14, 15, 16, ele diz de forma muito clara: o Espírito Santo vai vir habitar dentro de vocês.
Porque eu vou ao Pai e o Espírito Santo vai vir habitar com vocês. Agora, vocês não vão ter problemas com Ele, porque Ele já vive com vocês. Viver perto. Viver influenciando. Mas Ele não vive em vocês. E aí Cristo assopra sobre eles. E lá em Pentecostes o Espírito Santo desce. Então, é muito interessante, irmãos, eu e você temos um privilégio que nossos irmãos no Antigo Testamento não tiveram, de ter o Espírito Santo dentro, habita aqui dentro, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é um privilégio. Só que tome cuidado, eu e você, a quem mais é dado, mais o quê? Mais é requerido. Se Deus odiava, que se falasse mal um do outro no Velho Testamento e no Novo. Se Deus odiava a fraude, no tocante às questões financeiras e de bênção na casa dele, no Velho e no Novo. Você entende? É pesado isso. A quem mais é dado, mais é requerido. Vamos lá. Olha que interessante. O autor, ele acredita que todos os reis, ao serem ungidos, tinham a atuação do Espírito Santo dentro deles. Pastor, então, quando Eliseu manda um discípulo dele ungir Jeú, quando unge Jeú, é praticamente idêntico como se tivesse ungindo Davi, né? A unção indicava um apoderamento do Espírito Santo, sim. Para poder cuidar das coisas de Deus, havia um agir muito especial da parte de Deus. Mas pastor, então por que muitos reis foram idólatras, os reis do norte e tudo? Porque, gente, a gente pode, mesmo com o Espírito Santo, a gente pode pecar. Mesmo com o Espírito Santo, a gente pode escolher a idolatria. Mesmo com o Espírito Santo, a gente pode escolher o mal. Daí, o afastar-se do Espírito Santo. Saul foi exemplo disso. Saul foi exemplo disso. Daí, o afastar-se do Espírito Santo. Da pessoa, da vida. Mas o Espírito Santo nunca deixou de atuar durante todo o Velho Testamento. Porque termina um período de juízo, começa o período dos reis. E o Espírito Santo conduziu muitos reis. Agora, aqueles que resolveram se afastar do Espírito Santo, que pena. E o período dos profetas, pastor? Bem, o período dos profetas, ele é um período que começa antes dos reis. Alguns dizem isso, outros dizem que os profetas começam junto com os reis, né? Elias incomodando lá Acabe, Jezabel, né? Eliseu, Acasias, Jorão e etc. Jonas, Miqueias, Naum. É um período que continua depois dos reis, porque durante o exílio da Babilônia também, e antecede a vinda de Cristo. Gente, ninguém pode dizer, assim diz o Senhor. Os profetas, ninguém pode dizer, assim diz o Senhor, se não for tomado pelo Espírito quê? Santo. Ninguém pode dizer.
Então a atuação do Espírito Santo por intermédio dos profetas, extremamente forte. Forte. Porque só Deus pode prever o futuro. Os profetas tinham essa capacidade de prever o futuro. Jeremias dizia: se entreguem a Nabucodonosor, sejam servos de Nabucodonosor, não brinca com a Babilônia, eles virão e vão arrebentar a gente tudinho. Jeremias falou tanto isso que era preso toda hora, apanhava toda hora, ia para o cárcere toda hora. Nabucodonosor, quando conquistou Jerusalém, o grande general dele perguntou: cadê Jeremias? Não, esse aí pode deixar livre, fica tranquilo. Porque acreditava que Jeremias era um agente dele, acredita nisso? Que Jeremias falou tanto: se entreguem a Nabucodonosor, ele vai arrebentar. Jeremias chegou a dizer: olha, rei, você vai ver seus filhos morrerem na sua cara, e você vai ter os olhos furados. E aconteceu, e o rei não acreditava. Escute, quem acredita que o Espírito Santo é alguém que começa e atua no dia do Pentecoste, está redondamente enganado. Ficou bem clara a lição? Eu convido os irmãos a lerem em casa. Esse livro aqui é maravilhoso, irmãos. Esse livro é fantástico. Ele pega o Espírito Santo ponto a ponto, na escritura inteira. Esse livro é fantástico. Recomendo que adquiram. Recomendo que leiam. Maravilhoso, mas maravilhoso mesmo. Coloca de novo ele, filho. Tá? E... pastor, nesse momento eu não tenho condições financeiras. Tudo bem. A revista já te supre. Agora, ali, é este livro. Pode fechar. Agora, se um dia o Senhor te der um pouquinho a mais, ó, sem brincadeira, esses dois são fantásticos. Esse aqui e esse aqui. Mas fantástico, 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 fantástico mesmo. Tá bom? Agora, não deixe de ler a revista, ela está muito bem escrita. Muito bem esclarecedora em todos os fatos e maravilhosa. E se você não tiver nunca condições de ter essa literatura, fique tranquilo, com a revista você está bem seguro. Mas o que você vai fazer essa semana? Ler a revista, ler a aula, ler os textos e entender, meu Deus, que coisa fantástica o Espírito Santo atuando em todo o Velho Testamento. Senhor, muito obrigado pelo teu amado Espírito. Normalmente, quando olhamos para o Velho Testamento, vemos a Ti, ó Deus e Pai. Vemos também de forma muito clara o amado Filho Jesus. Mas nos esquecemos do Espírito. E que bom, Senhor, que Tu nos alerta, por intermédio do Renato e desta maravilhosa revista, sobre a atuação do Espírito Santo, desde a criação. Antes do dilúvio, depois do dilúvio, gerenciando tudo. Cada milagre operado, ó Deus, através de Moisés, era no poder do Espírito Santo. Espírito Santo instruindo Moisés em tudo, capacitando os 70 homens para ajudá-lo a trabalhar. O Espírito Santo, o Senhor, usando cada um dos construtores do santuário, do tabernáculo, depois do templo. Senhor, o que seriam dos juízes sem o Teu Espírito?
Otiniel não tinha se levantado, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Baraque, muito menos, Senhor, Sansão, Samuel, oh Deus, Jair. Senhor, o que seria, Deus, de cada um dos reis sem o teu Espírito? Nós te louvamos, porque amorosamente e cuidadosamente o teu Espírito vem conduzindo o teu povo desde o Velho Testamento. Ó Senhor, te louvamos pelo grande privilégio que temos de hoje o teu Espírito habitar em cada um de nós. Antes ele estava somente conosco, ao nosso lado. Hoje não mais. Hoje está em nós que cremos no teu Evangelho. Louvamos o teu nome por todas as coisas. E ajuda-nos a viver à altura deste privilégio, para a honra e glória do teu nome. Amém e amém. Irmãos, nós vamos agora ofertar. E enquanto estamos ofertando, eu quero que os irmãos acompanhem os slides que vou passar aqui. São slides finais. Dois irmãos diáconos nos ajudem, pode já tirar as ofertas, tá? Antônio e Jefferson. Filho, coloca os slides. Esse terceiro livro é esse aqui, ó. Teologia Básica. Porque eu gosto muito do pastor Hayre, né? Charles Hayre. O autor utilizou muito o Charles nessa revista. Ele, inclusive, no comentário aqui, ele utiliza de novo. E se você quiser informações bem precisas, boas, não só sobre o Espírito Santo, mas sobre Bíblia, Cristo, aqui está uma obra muito boa. Ela não é a coisa mais aprofundada do mundo, mas ela é básica, inicial. Filho, por gentileza, só amplie a parte do sumário, para que os irmãos vejam, tá? É da editora Vida. Então você tem ali, em primeiro lugar, prolegômenos. Pastor, o que é isso? Tem alguma coisa a ver com comida? É de comida? Não. Prolegômenos são conceitos e definições iniciais. Aqui ele vai ensinar o que é teologia, como é que se divide. Aí depois ele vem, parte 2, Deus vive e verdadeiro. Aí vem falando tudo sobre Deus, principalmente Deus Pai. Aí na parte 3 ele vem falando sobre Bíblia. Que a Bíblia é inspirada, inerrante, fala de passagens problemáticas, o cânon, interpretação. Continue, filho. Depois ele trabalha no ponto 4, sobre os espíritos, os anjos. Depois no ponto 5, tem que saber alguma coisa sobre o diabo, né? Ponto 6, os demônios. Aí ponto 7, vem falando sobre o homem. Ponto 8, o pecado. Ponto 9, Jesus. Aqui é muito bonito. Ponto 10, a salvação. Ponto 11, o Espírito Santo. Então, às vezes você pode estudar o Espírito Santo num livro que fala só do Espírito Santo, os 2 que te passei, mas às vezes você dentro de um contexto geral. E aí, terminando, filho, os últimos pontos de teologia básica, né? A igreja, e aí o maravilhoso porvir. Eu gosto muito desse livro, fica aí no porvir, filho. Por quê? Porque ele te ensina todos os lados. Então, ele te ensina o que é o pós-milenismo, ele te ensina o que é o amilenismo, o pré-milenismo. Então, nós acreditamos no pré, mas ele fala dos outros.
Entendeu? Ali embaixo, ó, desce, desce, desce. Tribulação, arrebatamento. A nossa visão, nós somos pré-tribulacionistas. Mas sem nenhum problema, ele também explica aqueles que acreditam no mesotribulacionismo, no pós-tribulacionismo. Entendeu? E aí você tem uma revisão de tudo. Pode retirar, filho. Num livro muito bom, muito bem escrito, didático. Não tem nada difícil aqui de ler. É didático, didático mesmo. E aí você tem uma visão completa. E é básico, teologia básica. Maravilhoso. Tá bom? Então, estou te trazendo essas 3 obras, porque se você quiser estudar realmente todo o Espírito Santo, essas são as melhores, do professor Orton, e desse grande mestre, né, William Farrar. 2 pentecostais, visão maravilhosa, fantásticos 2 livros, simples e bons. E se você quiser aprender o Espírito Santo e as outras doutrinas, se aprofundar, aqui está um excelente livro. Indico, já li, muito bons. E todo o aprofundamento em matéria de palavra de Deus é sempre maravilhoso, né? Sempre maravilhoso. Tá bom? Ninguém se preocupe em anotar os nomes, eu depois passo no grupo das igrejas, o livro em si, né? Aí você procura o menor preço, a melhor condição, mas sem brincadeira, livros maravilhosos. Pastor, não tenho condições financeiras, não tem problema. A revista já é maravilhosa. Mas como você tem um pastor que gosta de ler muito e quer influenciar você na leitura, te passo livros que são também maravilhosos. Tá bom? E que Deus nos dê a felicidade de crescer cada vez mais. Tá bom? Cada vez mais.